E neste Floripa em Foco especial sobre literatura, um convidado muito especial e conhecido de você, Fernando Pessoa. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Esse é o poema? Esse é o Tabacaria, início do espetáculo. Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. Muito bem. Com vocês, então, Nivaldo Costa, que interpreta Fernando Pessoa. Isso, agora já o Fernando vai desencarnando e vai chegando me desfazendo Nivaldo. Um pouco Pode colocar aqui, Nivaldo. Da responsabilidade que é fazer Fernando Pessoa, né? Você tira de letra, né? Já há 20 quantos anos fazendo isso? Há 22 anos, rapaz. 22 anos. É uma história muito engraçada e que às vezes não acredito que aconteceu, né? E durante tanto tempo eu estar percorrendo o Brasil inteiro fazendo Fernando Pessoa. Como é que você caiu na estrada com o Fernando Pessoa? Você era adolescente ainda, quase criança, Nivaldo? Não tão adolescente, mas eu já tinha até alguns anos de teatro no Rio de Janeiro. Você é carioca? Eu sou carioca, né? Aliás, eu sou baiano, eu nasci em Salvador, mas eu fui muito pequeno para o Rio de Janeiro, com 10 anos de idade, e foi lá que eu mergulhei nesse universo que é o teatro. Desde o início da vida, ator de teatro? Desde o início. Não foi bancário, professor, essas coisas? Fui funcionário público, em momentos que eu tinha mesmo que dividir o trabalho de ator com outra atividade, né? E fui funcionário público federal. Olha, durante bastante tempo. Aliás, o telespectador internauta pode estar percebendo um pequeno áudio sobre a nossa conversa, que é justamente uma greve de servidores públicos que está passando aqui em frente. Mas e você sempre teve o sonho de ser ator? Ah, sempre. Ali aos 8 anos de idade, mas ainda em Salvador, eu participei de algumas pecinhas na escola, como todo mundo faz. Mas eu acho que o fato de ter iniciado no teatro me veio um pouco como revolta no início. Revolta? É engraçado isso, né? Porque revolta do quê? eu fiz um teste na escola e que eu acreditava ter condições de passar para o teste e fui eliminado no teste. Um teste de matemática ou de teatro? Não, um teste de teatro, de né? Teatro. Para fazer um personagem bíblico numa peça teatral. E eu tinha me preparado muito e fiquei muito frustrado de não ter conseguido sequer ser classificado. Eram 3 os classificados e nem entre os 3 eu fiquei. Foi dentro da escola, eu reclamei bastante com as professoras e tudo, mas não adiantou nada daquilo. E aconteceu um fato muito interessante. O ator, o menino que ia fazer o personagem, ficou doente ao longo dos ensaios e não pôde fazer o personagem. E quem fez? Uma semana antes, a professora foi e me procurou, porque só eu tinha ainda todo o texto preparado, né? E tinha condições de fazer o espetáculo. E foi eu quem fez o espetáculo. Ingressar na carreira. Na carreira aos 8 anos de idade. Aquilo foi o início, mas eu morava em Salvador e eu queria ser artista, mas não sabia exatamente se era ator, se era cantor ou o que é. A Bahia também, Salvador, naquela época, era efervescente. Tudo, em termos musicais, tudo acontecia, em termos de teatro, de cinema, né? E eu ia mergulhando naquele universo, me deixando levar por tudo aquilo. Meus pais também afrouxavam um pouco, me deixavam caminhar, né? A sua família já tem músicos, atores, artistas? Não, incrível. Você que inaugurou Eu inaugurei tudo isso. Fase. Depois de mim apareceram alguns, mas eu fui o primeiro. E o fato é que eu já comecei a trabalhar com rádio, fazer um programa infantil na Rádio Sociedade da Bahia, lá em Salvador. E também a fazer teatro da escola e a fazer música. Mas,
compunha, fazia algumas músicas, mas era o momento da Jovem Guarda ainda, e eu estava muito... As minhas músicas eram todas naquele estilo, né? Eu gostava muito dos ídolos da Jovem Guarda. Sim, o Roberto Carlos, o Erasmo. Erasmo, Golden Boys, Golden né? Boys. E, curiosamente, vinha trabalhar com os Golden Boys alguns anos depois. Você é produtor musical também? Eu me tornei produtor de espetáculo, né? Produtor de shows. E aí vim trabalhar com Golden Boys alguns anos depois e com muitas pessoas da Jovem Guarda. Mas naquela primeira fase, eu não sabia exatamente o que queria. Eu acho que essa definição veio ocorrer quando vim morar no Rio de Janeiro. E aí então eu fui morar perto do Teatro Ipanema, que era também um celeiro de artistas, de criatividade. Tudo e ao teatro todo ali. dia? Todo dia, toda hora, né? Toda hora. E as maiores personalidades do teatro brasileiro passeavam por aquele espaço, né? E trabalhavam ali. E eu ficava admirando todos e tentando, de alguma forma, uma brechinha aqui e ali. Você ensinou muitas peças Isso nos anos 70, né? Mas a minha estreia mesmo só ocorreu quando eu já estava com 18 anos. Com 18 anos é uma idade muito tenra. Porque dos 10 aos 18 foi o aprendizado, foi aquela coisa de querer fazer. E Rubens Correia, diretor do Teatro Ipanema, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, como ator e como diretor, um dia me disse: vou lhe dar uma oportunidade, meu amigo. E me deu a oportunidade de acender a luz de Coxias do espetáculo. Era o espetáculo A China é Azul, que era feito pelo José Wilker. A China é Azul. A China José é Azul. Wilker. Aliás, o texto é do próprio José Wilker, né? E eu então fiquei com essa função de muita responsabilidade, que era, na verdade, apagar a luz quando os atores saíssem da coxia para o palco, para que não incidisse a luz no palco. A minha função era essa, de muita responsabilidade. Sim, tem que ficar ligado. Né? Mas aconteceu, a temporada toda foi muito bem. E depois, não só o Rubens, como todos os outros do grupo que já estavam propensos a me ajudar, me deram a oportunidade em outros espetáculos. Ele acende a luz muito bem, então vamos colocá-lo no palco agora. No palco. E como é que foi sair da coxia para o palco? Foi com o Fernando Pessoa já? Não foi, e curiosamente não foi também no Teatro Ipanema. Porque eu acabei saindo e o João das Neves, é também um grande diretor do teatro brasileiro, que veio do Teatro Opinião. E João das Neves estava montando o espetáculo Último Carro, do Rio de Janeiro, que foi revolucionário nos anos 70, foi um grande espetáculo. E nessa montagem abriu testes para atores novos, de todas as formas. Eu fui e passei num teste e ganhei um personagem. Mas esse personagem era no coro. O quê? No coro da coro? Peça. Coro? No coro. Então eu não tinha muita possibilidade de aparecer no espetáculo. Era um coro que cantava ou era um coro de... Era um coro de vozes, vozes faladas, né? Mas o que acontece? Todo mundo vestido igual, e eu ficava durante muito tempo em cena, não era identificado por ninguém sabia que era o Estava lá com cara de couro. Com a cara de couro. Mas fiz o Último Carro, depois fiz Gota d'Água com Bibi Ferreira. Bibi Ferreira dirigindo e atuando em Gota d'Água e eu participando do espetáculo também, em papéis pequenos, todos ali no Teatro Opinião e no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro. E ali eu já estava tão envolvido com o teatro que todos os testes que apareciam, eu estava lá. E passava? E passava. Graças a Deus aconteceu também com o espetáculo Ecos, de Peter Shaffer, que foi montado no Rio de Janeiro pelo diretor Celso Nunes. Hércules. Ecos, cavalos, né? Ecos. Né? De equino. De equino. E um autor espetacular chamado Peter Shaffer. Esse espetáculo fez
muito sucesso no Rio de Janeiro, e eu fazia um cavalo. Um cavalo? Um papel? Eu interpretava só papel um cavalo, de ponta. Não é de ponta no início. Fazia um cavalo, mas esse cavalo mereceu destaque na imprensa. A crítica da época me destacou como um ator revelação fazendo um dos cavalos em Hércules. Estamos aqui com o Nivaldo Costa, falando do espetáculo Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa. E você, a vida inteira, então, dedicada a ator de teatro, rádio, ainda em Salvador. E quando é que o Fernando Pessoa entrou na sua vida, Nivaldo? Pois é. Você conheceu ele pessoalmente? Não, conheceu ele pessoalmente. Na escola, evidentemente, todo mundo acaba conhecendo Fernando Pessoa, né? Lendo É um dos maiores poetas. Um dos maiores poetas da língua portuguesa e, com certeza, um dos maiores poetas do mundo, né? Hoje, um dos mais respeitados em todo o mundo. Mas foi o Rubens Correia, exatamente, do Teatro Ipanema, quando em 1990 me encontrou do Rio de Janeiro e inadvertidamente sacou do bolso um poema de Fernando Pessoa e disse: Nivaldo, é esse o seu caminho, agora você precisa fazer isso, deixar de participar de coros e coisas cavalos. Assim, cavalos, e ter uma personalidade no teatro. E eu achei então aquilo uma responsabilidade, mas me encantei imediatamente pelo poema que estava lendo, que era o poema em linha reta. Poema em linha reta. Do Fernando Pessoa. Você lembra ele de algum trecho dele? Lembro um pouco. É aquele que diz: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, eu que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, eu que tenho sofrido enxovalhos e calado, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalhos. Nunca foi senão príncipes. Todos eles príncipes na vida. Que me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que me contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não se terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos. Ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo, sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Esse é o poema em linha reta. Uau, parabéns, hein? Parabéns. Foi... Uau, de tirar o fôlego.
foi o que me impressionou e me deu vontade realmente de pesquisar esse poeta fantástico que é Fernando Pessoa. Ele vira o ser humano do avesso, né? Do avesso. Porque a gente por fora é bonitinho, príncipes, somos príncipes por fora, né? Somos todos, né? Mas por dentro a coisa está pegando fogo, né? Sem dúvida alguma. E nada mais atual, né, Nivaldo? Porque tá Nada mais todo mundo, atual. Pois é, rapaz. todo mundo vindo à tona. Vindo à tona e tendo a necessidade. O mundo hoje tem uma necessidade de refletir sobre o homem, sobre a sociedade, sobre as coisas que estão aí. Os valores. Os valores e a falta de reflexão, quer dizer, o grande tempo que ficamos sem refletir essas coisas, hoje está nos pressionando e nos colocando contra a parede. Quer dizer, ou você reflete, encara de frente tudo isso, ou o mundo Vai ser engolido pelo mundo. vai ser engolido. Ou, quem é que falou? Conhece-me ou te devoro? Não tem uma frase? Assim, Decifra-me ou te devoro. decifra-me ou te devoro. A Né? esfinge, né? A esfinge fala isso. E é bem uma frase para os dias atuais. Maravilhosa. E essa é a linha do espetáculo, Nivaldo. Costa interpreta a Fernando Pessoa. Porque houve também uma identificação muito grande daquele menino baiano que saiu de Salvador, veio na pré-adolescência para o Rio, teve o contato com a arte, mas também viu acontecer na frente dele uma série de intempéries e que aprendeu a se defender de uma forma ou de outra dessas intempéries para trilhar o seu caminho na vida. Então é normal que eu tenha me identificado muito com esse poema e com a obra de Fernando Pessoa. Isso é transformador enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? É verdade. Poucos têm a coragem e fazem esse caminho para dentro de si, né? Poucos Sim. fazem. E Poucos chega a um ponto tão radical que hoje eu vivo percorrendo o Brasil todo, mostrando a minha arte e a arte literária de Fernando Pessoa, a grande poesia de Fernando Pessoa, a maneira com que ele transformou o mundo ao seu modo. E Fernando Pessoa é hoje, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir o meu espetáculo hoje têm contato de uma forma ou de outra com ele e saem do teatro transformadas, porque tocadas, sem dúvida, é ele quem tem essa capacidade. O Nivaldo é só o mensageiro. Não, é o mensageiro. O Nivaldo nada mais do que isso. Tá É certo. o decodificador, talvez, da mensagem de Fernando Pessoa. Eu acho que só levar em frente já decodifica, entrega, Atualiza, espeta, né? atualiza. E o show de que o Nivaldo está falando, que é o Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa, acontece nesta sexta, sábado e domingo, dias 27, 28 e 29 de janeiro, no Teatro da Companhia Vanguarda. Companhia Vanguarda, que fica bem nos fundos do Correio, aqui no centro de Florianópolis, na Vitor Meirelles, com a Saldanha Marinho. Exato, é número 78 exatamente. E os espetáculos vão acontecer às 20 horas. 20 horas. Ingressos no local. Ingressos no local, venda antecipada, inclusive, com algum desconto para quem comprar antecipadamente. E eles estão com bilheteria aberta desde as 14 horas até as 19 horas. Lá ali na Companhia Vanguarda, que tem o telefone 3024 8578. A Elani Machado também está segurando os ingressos e o celular dela é 98803-0406. Para você comprar esse ingresso, tanto para sexta, sábado e domingo, 27, 28 e 29 de janeiro, a partir das 20 horas na Companhia Vanguarda, que fica aqui na Vitor Meirelles, no centro, número 78, esquina com a Saldanha Marinho. Ruas conhecidíssimas. E faz então 21 anos, simplesmente, que você encarnou Fernando Pessoa. E você sente que ainda vai se transformando, Nivaldo, ou já trabalhou tudo que havia para trabalhar com Fernando Pessoa? Eu acho que a cada dia, até o fato de ter participado hoje dessa entrevista, de estar aqui com você... Soma também, é? Soma. Eu saio daqui modificado e vou fazer um Fernando Pessoa diferente. E vou levar para a minha vida também um jeito diferente de ser.
com absoluta certeza. Fernando Pessoa me deu esse norte na vida, esse caminho, essa forma de viver. E eu tenho vivido assim. Hoje vivo a maior parte do ano distante da minha família. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Atores também? Não, mas profissões gosto... normais. Normais, né? Gosto muito de arte e já trabalharam em termos de amadores e com alguns espetáculos, mas profissionalmente eles não querem fazer isso, querem fazer outras coisas. Mas compensa o estar longe da família? Sim. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu acho que compensa também, porque Fernando Pessoa escreveu uma coisa interessantíssima, que diz o seguinte: o ideal de um artista influenciador é alto na proporção em que ele tem consciência do seu mistério. Do seu mistério. Na proporção em que tem consciência do seu papel de influenciador de gerações futuras e da sua missão de quem deve deixar perenemente aumentado o patrimônio espiritual da humanidade. São palavras de Fernando Pessoa, né? Eu, inclusive, digo no espetáculo isso, mas que acho muito significativo. Cada um imprime o seu propósito, né? E o espetáculo, então, tem declamação, você faz alguns comentários? É um misto da produção poética de Fernando Pessoa, tanto em verso quanto em prosa. Tem algumas coisas, eu procuro mostrar alguma coisa de cada heterônimo principal do Fernando. Porque ele escrevia com vários heterônimos, né? Mais do que pseudônimo, é o heterônimo. Ele cria realmente toda uma história, um personagem realmente, para escrever em nome dele. Mas ele próprio... Isso tudo aconteceu porque Fernando Pessoa sentia-se muito solitário intelectualmente. E quando ele viveu fora de Portugal, dos 6 aos 16 anos. Durante 10 anos ele viveu na África do Sul, onde teve contato com os maiores intelectuais, porque o padrasto dele era uma pessoa que trabalhava no governo, um embaixador, e ele lia muito, teve contato também com os grandes filósofos gregos e tudo mais. Tudo isso foi influência para Fernando Pessoa. Quando ele voltou a Portugal aos 16 anos, ele voltou sozinho, deixando a família na África do Sul, e para morar com a avó e a tia, que estavam doentes, em Portugal. E tudo isso fazia com que ele ficasse mais solitário e triste ainda. Então, aí ele acabava ficando os dias dele... Criando personagem num bar chamado A Brasileira, que existe em Lisboa, ali no Chiado. A Brasileira. A Brasileira. Ele vivia ali escrevendo seus poemas e não gostava muito do contato com as pessoas. Tinha pouquíssimos amigos, né? 2 ou 3 que se chegavam mais, mas... Ele já era conhecido como poeta grandioso que era na época? Não, ele era conhecido como uma pessoa extremamente capaz, né? E que fazia coisas maravilhosas, mas nem sequer um livro tinha publicado. Em vida? Em vida não publicou. E Mensagem, que é o livro primeiro, foi publicado depois. Quer dizer, Fernando Pessoa escrevia muito em revistas literárias e traduzia também, sobrevivia traduzindo escritos e até coisas mesmo comerciais, né? Para aquelas empresas. Criava textos comerciais. Textos comerciais que ele precisava para sobreviver. À noite e nas horas vagas ficava ali tomando seu vinho à Brasileira, convivendo com um mínimo de pessoas. Foi apaixonado por uma mulher e não foi devidamente correspondido. Em 2 ocasiões, Fernando Pessoa se aproximou dela e viveram um colóquio
mas que não teve um resultado muito bom. Não prosseguiu. E acabou sendo frustrante para ele, mas... Isso aparece na obra dele? Aparece na obra dele, inclusive as cartas. Eu tenho várias cartas que fazem parte do espetáculo. Não vai fazer desse roteiro aqui, porque eu vou modificando, mas em alguns lugares eu apresento algumas cartas que ele escreveu para Ofélia Queiroz. Ofélia Queiroz. Ofélia Queiroz. Ofélia. Ofélia já foi. Também. E a vida dele foi sempre assim, né? Taciturno, as pessoas... me lembra muito o nosso Machado de Assis, que aqui era considerado uma pessoa fechada, taciturna, né? Então, ele era muito isso. E a ponto de a nossa poetisa Maria Fernanda não, a mãe da Maria Fernanda, a Cecília Meirelles, a poetisa Cecília Meirelles, tinha uma vontade imensa de conhecer Fernando Pessoa e foi a Portugal exclusivamente para conhecê-lo. E conseguiu? E ele não a recebeu. Foda. Ele disse que os astros não indicavam que ele a recebesse naquela época. Bom, Nivaldo, o tempo voa. Tem mais uma do Fernando Pessoa, né, para a gente fechar esse Floripa em Foco especial. Antes, o serviço novamente. O espetáculo Nivaldo Costa interpreta Fernando Pessoa nestes dias 27, 28 e 29 de janeiro, sexta, sábado e domingo, sempre às 20 horas, no Teatro da Companhia Vanguarda, que fica na Rua Vitor Meireles, 78, esquina com a Rua Saldanha Marinho, bem aqui no centro de Florianópolis. Ingressos na própria Companhia Vanguarda, na Vitor Meireles 78 ou pelo telefone 3024-8578. E a Elani Machado também está disponibilizando ingressos. E o celular da Elani, 98803-0406. O DDD 048 aqui da região da Grande Florianópolis. Não perca esse espetáculo, duração 50 minutos, classificação livre, com o Nivaldo Costa, esse ator carioca que está há 21 anos na estrada carregando Fernando Pessoa. Olha, parabéns, hein? E para a gente finalizar esse bate-papo, o que tem do Fernando Pessoa para você mostrar para a gente? Eu vou mostrar então Autopsicografia, poema muito conhecido dele, que diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. Muito obrigado.